Oi, gente, boa tarde. Estamos aí, mais um vídeo da nossa quarentena, né? Hoje, na nossa terceira aula de física. A gente vai continuar falando de forças e hoje eu quero falar com vocês sobre leis de Newton. Vamos lá. Bom, a primeira lei que eu quero falar com vocês é o princípio da inércia, né? A gente tem um desenho aí de um carro com alguns bonecos simulando pessoas dentro. Imagina só a seguinte situação. Esse carro, né, ele vem num percurso em linha reta com uma velocidade constante. E, de repente, esse carro é obrigado a frear. Ele dá aquela freada brusca. E aí eu pergunto a vocês, o que que vai acontecer com quem está dentro do carro, né? As pessoas que estão dentro do carro, vai acontecer alguma coisa? Vai, né? Quando o carro der essa freada, a tendência é que o nosso corpo seja arremessado para frente, certo? E ele só vai parar se ele encontrar algum obstáculo pela frente. Seja, por exemplo, se a gente estiver preso no cinto de segurança, né? Ou se a gente encontrar um muro na frente. Então, assim, isso quer dizer o seguinte: por que que o nosso corpo vai para frente? Nosso corpo vai para frente porque a gente vinha em movimento e de repente fomos obrigados a frear, a parar. Então a tendência do nosso corpo é permanecer em movimento, ok? Do mesmo modo, imagina que a gente está sentado dentro de um veículo parado, né? E de repente o motorista dá aquela arrancada. Qual é a tendência do nosso corpo? É ir para trás, certo? Então, isso é para vocês entenderem o seguinte, que um corpo, a tendência dele é permanecer em movimento ou repouso, a menos que alguma força haja sobre ele. Bom, vamos lá. Vamos ver o que que Newton fala para a gente sobre isso. Olha só. Se o corpo estiver em repouso, sua tendência é continuar em repouso. Para movimentá-lo, é preciso ação de forças. Se o corpo está em movimento, a tendência é permanecer em movimento retilíneo e com a mesma velocidade. Para aumentar ou diminuir a velocidade, alterar a direção do movimento ou pará-lo, é necessário a ação de forças. Esse conceito foi retomado e aprimorado algum tempo depois por Sir Isaac Newton. Sir, porque ele era um cavalheiro, que o publicou em seu livro Principia, como o princípio da inércia. Então, o que que diz a primeira lei de Newton? Se um corpo está em repouso em relação a um referencial, ele tenderá a permanecer em repouso em relação a esse referencial. E se um corpo está em movimento em relação a um referencial, ele tenderá a permanecer em movimento retilíneo e uniforme em relação a esse referencial. Essa aí é a nossa primeira lei de Newton. Bom, para a gente entender agora a segunda lei de Newton, a gente precisa lembrar dos conceitos de velocidade e aceleração, tá? Toda vez que a gente está numa velocidade e a gente impulsiona aquilo ali, a gente tem uma aceleração. Então imagina só essa seguinte situação. Nos times profissionais, há sempre um jogador designado batedor oficial de faltas. Esse jogador, em geral, consegue aplicar uma força tão grande na bola que quando o goleiro pula para defender, a bola já entrou no gol. Então, em situações como essa, a gente percebe que quanto maior for a força aplicada na bola, no corpo, mais rapidamente a velocidade varia, né? E, em outras palavras, quer dizer o seguinte, que fica mais intensa a resultante da força que atua sobre ela. Então, o que que a gente pode concluir? Que a aceleração do corpo e a resultante das forças são grandezas diretamente proporcionais. A gente tem que pensar também o seguinte, que a força aplicada a um corpo também depende da massa, né? Porque se eu aplico uma força X numa bolinha de tênis, eu vou jogar lá longe, certo? Agora eu aplicando a mesma força X numa bola de boliche, por exemplo, que é tem mais massa, é mais pesada, o meu alcance não é tão alto,
né? Então, a minha resultante depende da massa e da aceleração, beleza? Bom, chegamos aqui na terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas se não ouviu, tem noção do que é. Imagine o seguinte: é o bateu, levou, né? Se você me bate, eu te bato, ok? Vamos lá. Imagine que uma pessoa se aproxima de uma parede usando patins. Estou vindo passeando de patins e tal. E aí encontrei com uma parede. Quando eu encosto na parede, né, a força que eu encostei nela vai voltar para mim na outra direção, né? Vai me empurrar para outra direção, ok? Ó, imagine que uma pessoa se aproxima de uma parede usando patins ou sobre um skate e cuidadosamente empurra a parede para frente com as duas mãos. Ela será deslocada em sentido contrário pela força que a parede exerce sobre ela, né? Quanto mais força eu aplicar na parede, mais longe eu vou ser deslocada. Esse princípio é o da ação e reação, que é conhecido como a terceira lei de Newton. Então, ó, se um corpo A aplica uma força em um corpo B, este reage e aplica em A uma força da mesma intensidade, mesma direção ou e sentido contrário. Ok? Bom, queridos, a gente finaliza aqui as três leis de Newton. Eu fiz só uma introdução para vocês, porque eu acho que as fórmulas a gente vai deixar para estar vendo isso ano que vem, né, no nono ano. Então, eu gostaria que vocês lessem para entender os conceitos e eu vou enviar a lista de exercícios onde a gente vai poder ver aplicações das leis de Newton no nosso dia a dia, beleza? Fiquem com Deus, façam os exercícios e até a próxima.